Hoje a gente vai trabalhar, vai continuar, né, com o atletismo, com tudo que a gente tem aí em relação à parte da teoria. Um momentinho só, tô abrindo água aqui para a gente seguir. O slide, as coisas, eu vou pôr tudo para vocês logo depois da aula, tá? Assim que terminar, a gente já começa. Só um minuto, por favor. O computador aqui está meio devagar. Vocês chegaram a ver alguma coisa da aula de aula de hoje? Hoje é o nosso quarto encontro. Então a gente começa hoje. Unidade 2, sessão 1, tá? Então, se vocês conseguirem acompanhar aí, é uma boa. Tá indo. Caramba, tá muito lenta. Já foi. Calma nessa hora. Indo. Então, nosso quarto encontro. Estamos aqui na sala de aula. Já vou começar a compartilhar com vocês. Está carregando. Matheus, me ouvindo bem? Gustavo, ouvindo bem? Tudo certo aí? Tô sim, professor. Beleza. Tô sim, senhor. Tudo certo. Então tá jóia. Deixa eu só carregar aqui, o computador tá uma beleza. Galera, quanto ao que a gente vem falando nas outras aulas, o material vocês já viram, a prática, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Sim, não, talvez, quem sabe? Só para a gente poder dar continuidade aí numa boa. Tudo tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá. E bora. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre técnica. Então, quando a gente fala, né, da técnica do atletismo, o que acontece? A gente vai falar mais especificamente da corrida de velocidade, e a gente precisa entender, né, que dentro da corrida de velocidade a gente tem algumas possibilidades dela estar, né, acontecendo de acordo com alguns métodos de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente fala em método, o que vocês entendem como método de trabalho? Por exemplo, a gente falou no handball, a gente falou já, né, em outras disciplinas sobre métodos de ensino. Vocês lembram? A gente falou basicamente de 2 métodos de ensino. Sim, eu tive com você handball e com o Dorival futebol. Então, daí a gente, no handball a gente falou de 2 métodos de ensino, lembra? O analítico e o Global. global.
Qual é a diferença entre eles? O analítico é por partes, né? Isso, E o global é como se fosse ali já a ação ali mesmo, todos os movimentos. exato. E daí como que a gente faz, né? Trabalha com toda essa ação, né? Levando em consideração esses dois métodos. O global, eu apresento para o meu aluno de uma vez, né? Toda a técnica completa e peço para ele observar, para ele tentar memorizar, entender como é aquela determinada técnica e peço para ele executar. Enquanto ele está executando, eu vou observando as suas ações, né, para ver, para detectar, para avaliar possíveis falhas, possíveis pontos a serem corrigidos. E depois que eu detectei isso, consegui avaliar isso, eu vou até o aluno e começo a fazer as correções necessárias. Isso é o método global. Se eu for pensar no método analítico, o que eu preciso fazer? Como eu tenho que fazer? Eu vou dividir esse gesto técnico, né, esse movimento técnico, em partes distintas e ensino para o meu aluno parte por parte. Então, eu ensino a primeira parte, faço os movimentos, corrijo. Assim que ele automatizou e entendeu o processo inteiro daquela parte, eu apresento uma segunda parte, faço o mesmo processo, daí eu junto as duas. Aí se eu fiz a técnica em 2, 3, 4 partes, independente de quantas partes for, eu vou ensinando cada uma das fases, depois eu junto tudo para se tornar global. Ou seja, as duas metodologias, elas são muito unidas, muito dependentes, muito codependentes uma da outra. Por quê? Porque as duas, né, buscam o quê? Levar ao conhecimento do aluno o melhor que ele pode estar fazendo, né, e, e dar as possibilidades de correção de acordo com o que ele vem fazendo. Então, quando eu falo de corrida, vamos começar a pensar no seguinte, ó. As corridas são consideradas simples, né? Movimentos muito simples e são básicos. Por quê? Né? Ela é considerada tão simples e básica? Porque ela é uma capacidade natural. Todos nós, né, de forma completamente instintiva, a gente observa outros seres humanos, né, no nosso período de desenvolvimento e aprendizagem, e começa a imitar a locomoção desses outros seres humanos. Então a gente começa, primeiro, lá quando o bebê, ficando sentado, depois a gente engatinha, depois começa a ficar em pé, buscar o equilíbrio, dar os primeiros passos, de repente está caminhando. Beleza. Para sair do caminhar e ir para a corrida, o tempo, claro, da maturação biológica importa? Importa. Mas a adaptação é muito mais fácil, porque eu já aprendi, né, aquela parte mais difícil que é buscar o equilíbrio. Então, a gente começa a entender, né, que esse correr, ele é instintivo, ele é natural. E é claro, tem o certo e o errado? Tem, lógico. Se a gente for pensar no esporte em si, né, a gente tem técnicas e gestos que são muito mais adequados para a performance física, né, para evolução, né, melhoria dos tempos, dos recordes, para que eu tenha um menor gasto, né, fisiológico, energético. Então, a técnica da corrida, pensar a técnica, ela é muito importante por isso, tá?
Professor, mas o que ela se difere, por exemplo, né, do movimento natural do correr? Detalhes, apenas detalhes, visando, né, essa melhoria, né, essa efetiva melhora de, de resultado. Então, quando a gente pensa assim, o que a gente pode dizer? Ah, então eu não pretendo competir, eu não quero saber de resultado, então eu não preciso praticar atletismo nunca, né? Eu faço a corrida só para garantir minha qualidade de vida, para ter um exercício, né? Para eu permanecer saudável, ter aí um controle do peso, uma melhor resistência, para eu ficar feliz. Então eu não preciso praticar atletismo, não tem que me preocupar, por exemplo, com esse desenvolvimento técnico. Tenho sim. Por que eu tenho? Pelo simples fato de pensar o seguinte, ó. Se eu não corro adequadamente, se eu não executo adequadamente a técnica da corrida, eu não vou ter problema só com a performance, com o tempo. Eu posso ter muitas lesões por pisar errado, por tracionar de forma inadequada. Então eu posso fazer, né, sobrecargas que vão ser muito prejudiciais ao longo do tempo nos joelhos, na tornozelo, no osso do quadril, né, na articulação do fêmur, né, do ilho femoral, vou ter problema de dor nas costas. Então posso ter uma série de complicações, né, quando eu faço eu cometo, na verdade, esse tipo de erro. Então, o que a gente precisa entender? Se a gente for falar de corrida, né, em especial da corrida de velocidade, não que isso não aconteça nas corridas de fundo e meio fundo, né? Qual é a diferença mesmo da corrida de fundo, meio fundo e velocidade? Quem lembra? Ai, saiu todo mundo da aula. Eu sei, véspera de feriado, a aula tá chata, vocês não estavam afim de estar aqui, mas já que estão, me fala. Qual é a diferença entre as corridas de fundo, meio fundo e velocidade? Tem uma diferença muito básica nelas, né? Que são as distâncias. As de fundo são as mais longas, as de meio fundo são corridas longas, mas nem tanto, né? São intermediárias, vamos dizer assim. E as corridas de velocidade são as corridas mais curtas, né? Que a gente considera a corrida curta até 400 metros. É claro que o esforço fisiológico em cada uma delas, a técnica que tem que ser desenvolvida em cada uma delas, é diferente, pensando no impacto que é gerado, na sobrecarga, né? Vários fatores são pensados quando a gente faz esse estudo técnico, né? E essa determinação das diferenças. Então, mas esse movimento cíclico da corrida, que é o contato com o solo, a fase de impulso, né, ou propulsão e a recuperação, são fases que vão acontecer em todas as corridas, é claro, com técnicas e características muito distintas de cada uma das corridas, mas acontecem em todas, tudo bem? Então vamos lá, o contato. Então, é o apoio, né? É o momento em que acontece o contato com o solo. O pé que está à frente desce para apoiar no solo, enquanto o joelho é ligeiramente flexionado, servindo para amortecer e preparar o impulso, né, ou a propulsão. Então, esse contato com o solo, aqui está mostrando, né, uma saída baixa. Né? O que é a saída baixa? A saída baixa normalmente são as saídas que acontecem
nas corridas de velocidade, onde o atleta apoia as duas mãos no chão e os dois pés. Aqui ela não está usando, tá? Essa atleta não está usando o bloco de saída, mas normalmente usa-se o bloco de saída para que você consiga dar um impulso maior, fazer uma impulsão mais efetiva, com mais força, né? Saindo de uma posição mais baixa, para que você consiga desenvolver os melhores e mais eficientes níveis de força, de impulso, para que você ganhe mais velocidade e termine a prova o mais rápido possível, né? Qual das provas de velocidade é a mais clássica, mais conhecida, mais vista? Quem sabe? É o de 100 metros? Os 100 metros rasos, exatamente. Você sabe, você tem ideia de qual é o tempo do recorde mundial? É do masculino, é do Usain Bolt, é 9,58. Isso, 9 segundos e 58. Daí você imagina, né, cara? Um cara corre 100 metros em menos de 10 segundos, ou seja, ele corre 10 metros, mais de 10 metros por segundo. Galera, quantos passos você dá para fazer, para percorrer 10 metros? Vocês têm ideia? Já chegaram a medir isso? Sim ou não? Vamos calcular o seguinte, que cada passo que a gente dá, a amplitude dessa passada tivesse 2 metros. Para eu correr 10 metros, eu teria que fazer 5 passadas. Você consegue fazer isso, 5 passadas, em menos de 1 segundo? Sim ou não? Acho 5 que vezes o nunca, contato professor. com o solo. Oi? Acho que nunca. Então, e os caras fazem isso, né? Se a gente for ver, eu vou passar um vídeo para vocês no final, daqui a pouco, a hora que terminar essa explicação, que mostra, né, a evolução do Bolt lá quando ele bateu o primeiro recorde na Olimpíada de Pequim, 2008. Ele usou 41 passos para percorrer os 100 metros. Você imagina o tamanho da passada dele. Em média, né, 100 dividido por 41, sei lá, dá 2 metros e tralala, né? Então é 2,60 m, 2,70 m, mais ou menos. Então você vê que a amplitude, né, a forma como ele usa, o biotipo dele, a qualidade física que ele tem de altura, de amplitude, de tamanho de perna, de amplitude articular, de força, de tudo, promove uma frequência de movimentos muito grande. Então, quando a gente fala na corrida, o principal para a gente não é o quanto é mais veloz, o quanto ele é mais frequente, porque ele precisa manter essa frequência de movimentos, a quantidade de movimentos o mais rápido possível, para que ele consiga criar esse deslocamento mais rápido. Só que é lógico que para fazer isso adequadamente, eu preciso ter um bom contato com o solo, eu preciso ter um bom impulso, né? Que é fazer a força de apoiar o pé no chão. Aqui, ó, olha o centro de gravidade do cara onde está. Ele vai apoiar o pé embaixo do centro de gravidade, fazendo força para baixo e para trás. Para baixo e para trás. Para baixo e para trás. Para empurrar, para impulsionar o corpo para frente, tá? Então, olha lá. Essa fase é definida pela extensão das articulações do tornozelo, joelho e quadril, com a aplicação de força contra o solo, empurrando-o para baixo e para trás, com o objetivo de impulsionar o corpo, projetando para frente. Presta atenção que aqui esse cara está saindo do bloco, ó, o bloco está aqui. Quando ele faz toda essa extensão do corpo, provavelmente esse pé estava apoiado aqui atrás, né? Então ele fez a força, veio para cá, os braços auxiliam no movimento de equilíbrio, mas olha como ele alinha o tronco com a perna que está saindo do bloco.
Esse alinhamento, ele é importante permanecer, né, com o tronco aqui, ó, inclinado, né, à frente, embora essa inclinação diminua essa amplitude da elevação dos joelhos, não tem problema, porque aqui a minha maior preocupação nesse momento é conseguir fazer essa flexão de 90 graus para fazer o apoio embaixo do centro de gravidade e empurrar o corpo para frente o mais forte possível, procurando não elevar esse tronco, não ficar com ele ereto, pelo menos nos 20 primeiros metros, 15 primeiros metros, tá? E por que isso? Porque quanto mais eu consigo acelerar, fazer a força, né, com o corpo nessa posição, maior vai ser o meu desenvolvimento de velocidade. A partir do momento que eu elevo o tronco, o que acontece? Eu aumento o meu espaço de contato, a área de contato com o ar, né? E essa área de contato com o ar, ela é aerodinamicamente prejudicada, o que vai fazer eu ter uma diminuição da minha velocidade. Então eu tenho que pensar em melhorar a minha aerodinâmica para que eu consiga aumentar a minha velocidade nos maiores níveis possíveis, na maior velocidade e intensidade possível, com um detalhe que é muito importante. Um detalhe que é muito importante, né? Se eu for fazer mais de uma vez, né, esse tiro de velocidade, eu preciso ter os tempos adequados de recuperação para que eu consiga repor, né, os meus níveis de energia celulares, né, o ATP-CP, que fica armazenado na célula muscular, né, para que eu faça novamente, né, o exercício de correr. É claro que, às vezes, num treinamento, eu faço isso com intervalos pequenos. Né? Por que eu faço com intervalos pequenos? Depende do objetivo do meu treinador quando prescreve isso para mim. Tem alguns treinamentos que a gente faz com intervalos de 5, de 10, de 15 minutos, né, entre um tiro e outro. Aí vocês vão falar, nossa, professor, o treino demora. Mas um treino desse, você vai lá para fazer 2 tiros de 100, 3 tiros no máximo. Então, você vai treinar, treinar, né? O tempo da corrida, vamos pôr lá, que está correndo para 10, 12 segundos, né? E o aquecimento de treino. O restante são esses intervalos, né? Que são importantes para que eu consiga recuperar a energia necessária para fazer esse tiro de velocidade com a maior qualidade e eficiência possível. Porque quando eu faço isso, eu consigo melhorar a minha adaptação fisiológica, né, para que eu desenvolva a maior e melhor velocidade possível. Isso é super normal. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Depois que eu pensei nisso, né, o que a gente vai trabalhar, vai pensar, vai fazer? A gente vai se apegar, né, ao seguinte: a passada de recuperação. O que é a passada de recuperação? A passada de recuperação é o movimento que eu faço depois que eu dei esse impulso, né, fazendo força para baixo e para trás, a forma como eu vou elevar os calcanhares para trazer o joelho para frente de novo, para ele fazer o ataque ao solo outra vez, fazer esse contato. Por quê? O movimento ele é cíclico, né? Então, o pé de impulso se eleva para trás e a outra perna estende à frente.
Esse é o momento que projeta o maior deslocamento do corpo, né, por estar associado à fase de relaxamento e também, isso aqui, ó, fase de voo, nenhum dos dois pés em contato com o chão. O que é importante? Há tempos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, não, até mais um pouco, 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, a gente falava o seguinte, que essa passada de recuperação era o ponto mais alto de elevação dos calcanhares, chegando até, em alguns casos, a encostar o calcanhar no glúteo antes de fazer a elevação do joelho, porque essa elevação do joelho era importante para ir buscar o contato. Hoje em dia, a gente não fala mais para elevar tanto o calcanhar. Eu faço uma elevação a mais ou menos 90 graus, porque eu tenho que levar, não elevar, levar esse joelho o mais rápido possível para frente. Quanto mais para frente, melhor a minha amplitude de ataque ao solo. Se eu elevo muito o joelho, também vou perder nessa amplitude. Aí eu vou precisar fazer um número muito maior de passadas, né? Muito mais contato com o chão para me impulsionar do que se eu aproveitar anatomicamente esses posicionamentos e fazer os contatos cada vez mais longe um do outro. Aí, se eu consigo fazer isso, naturalmente estarei elevando a minha velocidade, tá? Então, se eu for pensar em ensinar o atletismo, ensinar a corrida de velocidade, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Exatamente nessa pensar em como eu vou desenvolver os exercícios adequados, né, para cada uma dessas fases. Então aqui, quando eu apresento essa divisão, né, na verdade, dos movimentos, eu já estou me utilizando, né, do método analítico para observar o ciclo do movimento da corrida. E se eu observo ele de forma analítica, muito fácil, muito tranquilamente, eu vou conseguir criar exercícios adequados para que eu possa ensinar os meus alunos essa técnica de forma analítica, de forma segmentada. E ao fazer isso, eu vou me preocupando, me preparando, né, para fazer o melhor desenvolvimento técnico com esse meu aluno que eu posso fazer. Tranquilo? Aí, se a gente for ver, além dos movimentos das pernas, né, além desse particionamento que a gente fez do movimento técnico, a gente precisa observar outras coisas. Então, por exemplo, os braços, eles são importantes, a movimentação dos braços é importante no momento da corrida, e dos pés, e o tronco, e o olhar, e o ritmo. A gente já falou um pouco disso nas aulas anteriores. Quem lembra? Alguém lembra? Não? Então vamos lá. Os braços. Olha só. Os braços, né, apresentam uma importante função para equilíbrio do corpo. Então, durante a corrida, a articulação do cotovelo, né, principalmente a corrida de velocidade, ela deve estar a 90 graus e o braço vai fazer um movimento de pêndulo, né, onde as mãos não devem passar muito do nível aqui dos ombros, né, da linha do olhar, e nem passar do tronco, né, do quadril para trás, da cintura para trás. Eu faço esse movimento, né? Por quê? Porque isso me ajuda a manter o equilíbrio. Cruzar os braços na frente, correr com ele muito tensionado,
ou fazendo o movimento do cotovelo, né? Flexão e extensão de cotovelo, sem fazer a movimentação no ombro, são movimentos que vão prejudicar a minha corrida. Vão ser muito ruins, né? Em relação à minha performance. Por exemplo, cruzar os braços na frente do meu tronco vai fazer eu girar o tronco e, consequentemente, perder velocidade. Isso não é bom, isso não é o ideal, né? Então, eu tenho que usar os meus braços como uma fonte, vamos dizer assim, efetiva de equilíbrio, para que eu consiga, através desse equilíbrio, dessa eficiência, aumentar a minha velocidade e não diminuí-la. Tudo bem? Os pés, eles devem estar, né, apontados para frente e não diagonalmente. Tem gente que pisa com o pé virado ou para fora ou para dentro, né? E isso prejudica o equilíbrio, prejudica a transferência de força. Sabe aquela força que a gente falou de apoiar, fazer a força para baixo e para trás? Se eu deixo a ponta do pé ou virada para fora ou virada para dentro, né, nas diagonais, eu prejudico esse contato com o solo, que a gente chama de ataque ao solo, né? E eu, com esse ataque prejudicado, é lógico que eu vou gerar menos força de impulso. Isso não é bom, tá? O tronco, ele deve estar ligeiramente inclinado para frente, né? E a cabeça acompanhando essa linha. Olha, de uns 6 anos para cá, né, até mais, né, mais que isso, 10, 12 anos para cá, a gente já não fala mais em tronco levemente inclinado à frente ou inclinado à frente. A gente fala que é o seguinte: você precisa manter o tronco o mais ereto possível. Por quê? Né? Essa inclinação à frente, ela diminui. Se você olhar aqui, ó, ela está com o tronco inclinado. Diminui a amplitude da elevação dos joelhos para você fazer ter uma melhor amplitude de passada. Se o tronco está ereto, eu elevo mais. É claro que isso aqui, essa inclinação, eu vou fazer lá na saída do bloco e vou permanecer com ela para empurrar mais forte. Durante o percurso, eu corrijo o posicionamento do meu tronco e só volto a incliná-lo, né, quando eu estiver próximo à linha de chegada. E por que eu vou fazer isso próximo à linha de chegada? A regra da corrida diz o seguinte: vence o corredor que passar primeiro o tronco da linha de chegada. Então, muitos dos atletas, na hora que vão fazer a chegada, eles impulsionam o tronco à frente, flexionam um pouco o tronco para caracterizar o seu tronco passando. E no photo finish, né, aquela foto que é tirada em cima da linha de chegada, para garantia, vamos dizer assim, né, da conferência, né, e uma segurança maior, em caso de alguém alegar empate, eles olham no photo finish quem passou primeiro, quem caracterizou que o seu tronco estava à frente no momento que finalizou a corrida, tá? Então, o tronco ele é muito importante. O olhar, né, deve estar voltado para frente, lógico, né, mas não olhando no chão, olhando a linha do horizonte, né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim: você sai do bloco olhando a linha de partida, você corre os primeiros metros, né, olhando para baixo nas linhas da raia, para você não sair da raia. E por que você não olha lá na linha de chegada para visualizar você chegando? Então, a visualização, o olhar tem que estar lá, ó, no meu objetivo final, que é a linha de chegada, tá? Olhar para baixo, tentar olhar para trás, isso só vai prejudicar, né, o meu equilíbrio, a minha força e a minha performance. Então não vale a pena. E o ritmo é a parte mais importante, né? Não que as outras não sejam, mas a gente precisa entender que o ritmo
para a corrida de velocidade, ele é de grande importância, porque eu tenho que aumentar a quantidade que a gente fala de giro. Eu tenho que rodar mais os meus pés, né? Eu tenho que fazer a maior quantidade possível de passadas no menor tempo possível para que eu me habitue, me acostume, me adapte, se vocês quiserem pensar, em relação a essa frequência de movimentos. Então, isso é muito importante que a gente, como eu vou dizer, acompanhe. É muito importante que a gente observe, para que não tenha nenhum problema, nenhuma surpresa, vamos dizer assim, na hora que eu parar de dar treino, ou na hora que eu for para a competição. Tudo bem? Esqueci, não é PowerPoint aqui. Então, olha lá. Durante as corridas de velocidade, existem diversos fatores que vão interferir aí na performance, né? Então, eu tenho a velocidade de reação, a força e a velocidade de sprint e a resistência de sprint. Quem sabe me dizer o que significa cada uma dessas coisas? Alguém se arrisca? Não fiquem preocupados se não souber, se errar, se não tiver certeza. Tenta. O máximo que eu vou poder falar assim, ó, não é isso. Quer ver o que é? E mostrar a resposta correta. Velocidade de reação seria o reflexo ao estímulo? Isso. A qual estímulo? No caso da corrida de velocidade. A largada? A largada. Como que é dada a largada? O que a arbitragem faz para os atletas saberem que eles já podem largar? Ninguém lembra? Eu não lembro se agora se eles apitam ou... As corridas oficiais, né, Mundial, Troféu Brasil, né, as provas da Federação, Olimpíada, é feita através de um disparo, né, um tiro de uma pistola de pressão, né, com munição de festim e tal. Então, a gente fala que é o tiro de saída. Então, o atleta vai lá, se prepara, ele ajeita o bloco dele, né, quando o árbitro fala aos seus lugares, né, eles vão lá, se posicionam, apoiam o pé, põem a mão na linha. Quando estão todos posicionados, o árbitro fala pronto, né, e dispara o tiro. Ao disparar o tiro, os atletas não estão olhando para o árbitro, né? Eles ficam atentos para ouvir. E ao ouvir isso, eles têm que reagir o mais rápido possível a esse estímulo, a esse tiro e dar a largada. Fazer o impulso mais forte que eles podem para tirar o corpo daquela posição parada, estacionada que estava e colocar o corpo em movimento. Então isso envolve, sim, muita força e tudo mais, mas essa velocidade de reação ela é muito importante. Porque a gente diz o seguinte, que a velocidade entre os atletas ela é muito parecida, né? Eles todos treinam com esse objetivo de aumentar a própria velocidade, de aumentar a performance própria, né? E com isso, o que acontece, né? Eles meio que se equiparam na velocidade. Então, um atleta que consegue sair melhor, que tem uma boa velocidade de reação, que tem uma boa largada, praticamente, não estou falando que é via de regra, mas praticamente assume 90% das possibilidades de vencer aquela prova, né? Porque se todos têm uma velocidade que é equivalente, que é parecida, quem saiu primeiro, teoricamente, vai chegar primeiro. Ah, professor, mas por que você está falando teoricamente, né? Porque até surgir o Bolt, isso valia. Depois que apareceu o danado do Bolt, né? Todo mundo fala que ele larga muito mal, que a largada dele é lenta.
mas ele ganha. Por quê? Porque ele desenvolve muita velocidade. Então, apesar de sair atrás dos outros, ele consegue se recuperar e passar por todo mundo e vencer a prova. Então, a gente... Ô, professor, Oi. eu sempre tive uma curiosidade sobre o Bolt, Hum. que sempre que ele estava chegando perto da linha de chegada, ele meio que, parece não que ele estava desconcentrado, mas ele meio que dava uma relaxada. Sim. Eu sempre tive essa dúvida, será que se ele continuasse focado até passar, o tempo dele diminuiria ou isso não interfere tanto? Eu acho que diminuiria. Aí, só que tem um detalhe que é muito importante, né? Pensa o seguinte. Esses eventos, né? Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada. Na Olimpíada, os brasileiros que ganharam medalha de ouro receberam R$250 mil do Comitê Olímpico Brasileiro como prêmio. Os que receberam medalha de prata, 200 mil. Medalha de bronze, 150 mil. Entendeu? O Comitê Olímpico Internacional, a Federação Internacional de Atletismo, né, a WA, World Athletics, e outros órgãos aí ligados ao esporte, eles dão prêmios em dinheiro, né, aos atletas de acordo com a sua performance, de acordo com a sua colocação no campeonato mundial, ou no campeonato que ele está organizando, ou quando quebra recorde. Então, por exemplo, tem um ucraniano, né, que na época competia pela Rússia, chamado Sergei Bubka. Sergei Bubka, ele foi recordista, né, do salto com vara por muitos anos, né? Ele bateu 16 vezes o próprio recorde. 16 vezes Caramba. o próprio recorde. E cada vez que ele batia o recorde, ele aumentava a marca em 1 centímetro. Ele fez por querer, então. Por quê? Ele recebia $100 mil cada vez que ele batia o recorde. Por que ele ia pôr o recorde lá a 15 centímetros e bater uma vez só e não conseguir bater de novo? Ele bate 15 centímetros. Ah, beleza, que legal, recordista e tal. Ganhou $100 mil. Se ele fizesse como ele fez, 1 centímetro, $100 mil. Mais 1 centímetro, mais $100 mil. Ele bateu 16 vezes, cara. Ele Deu ganhou 1 1 milhão e e 600 mil. Fora o que ele já Entendeu? ganhava normal, né? Oi? Fora a renda que ele já tinha ali normal, Não, né? sim. Tô falando de prêmio por bater o recorde. Então você vê o Bolt, ele bateu o recorde 3 vezes. 2 vezes, sei lá. Né? Pra quê? Para que cada vez que ele batesse o recorde, ele tivesse um prêmio. Só que Sim. quando ele bateu o recorde olímpico, e em seguida, né, na Olimpíada de 2008, ele bateu o recorde dos 100 e dos 200. Então ali ele ganhou 2 prêmios. Entre o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico da Jamaica, o patrocínio da Puma que ele tem, né, que é vitalício, mas ele recebeu bonificações, né, por bater o recorde e tudo mais. Para cada vez que ele bateu o recorde, ele ganhou cerca de $2 milhões. Nossa senhora. Por que ele vai fazer o máximo dele bater o recorde uma vez e só não conseguir bater de novo? É melhor dar uma seguradinha, bata outra vez, dinheirinho no meu bolso, né? Negócio, cara, entendeu? Então, aí você vê não só, né, a capacidade física, mas a capacidade cognitiva e de inteligência do atleta. De fazer o que ele pode de melhor para ter benefício. Professor, mas isso não acaba meio que tirando, como pode dizer assim, o tesão do esporte, porque o cara tá fazendo mais pelo financeiro. Você não faria? É uma boa pergunta. Entendeu? É negócio, cara. É profissão, ele é profissional. Você vai trabalhar de graça na sua vida? Não vai. Não. Então, se você tem uma boa condição, né, física, motora e tudo mais, o que você vai fazer? Cara, você vai bater o recorde, você vai melhorar sua performance, você vai fazer tudo que você tem que fazer para cada vez mais ganhar mais. E é isso, entendeu? É isso que você tem que fazer, sem sombra de dúvida. De certa forma tá correto também, né? Se ele tem autoconfiança de que ele pode
quebrar esse outro recorde. É o trabalho dele, Sim. entendeu? E outra, cara, eu não acredito que nos próximos 20 anos apareça alguém para correr mais rápido que o Bolt. É difícil. Ainda mais se tiver a altura dele, né? Então, eu acho que só quando aparecer um cara da altura dele para quebrar esse recorde. E pior que em 2008 ele não era tão magro, né? Ele, na verdade, ele era magro, perdão. Depois ele foi ganhando mais corpo, né? Sim, e foi piorando o tempo. É, exatamente. Por quê? Por causa da massa, né? É mais peso para carregar, né? Exato. Mas isso é normal também, é difícil, né? Ver ainda mais a altura dele, ficar tão magro treinando todo dia. Sim, sim. E ele tinha o objetivo de tentar aumentar a massa muscular, para aumentar a força, para tentar bater o recorde. Isso é natural. Bom, daí aqui, força e velocidade, né? É a capacidade de conseguir a maior aceleração no menor tempo possível. Então, lembra que eu falei que na saída a pessoa mantém o tronco inclinado e faz aí mais ou menos 10, 15 metros, alguns chegam até 20, com o tronco inclinado, fazendo muita força para aumentar essa velocidade? É isso, tá? E a última é a resistência, né, do sprint, que é a capacidade de manter essa velocidade máxima o maior tempo possível. A gente sabe que na corrida a gente tem a largada, tem o percurso, que é onde eu vou tentar manter a maior velocidade possível, né, durante todo o percurso, e o final é a chegada, é o momento que eu passo da linha. A gente sabe que da largada até os seus 40 metros mais ou menos, é o momento de aceleração máxima, onde o cara ganha a maior velocidade possível. Dos 40 aos 70, 75 metros mais ou menos, é onde ele tenta manter, né, essa capacidade de velocidade o mais tempo possível. E é claro que o final, pelo cansaço, por gastar, né, o ATP-CP e tudo mais, existe um declínio natural, né, da velocidade. O que é importante nessa fase? Eu sei que eu vou ter o declínio. Não tem como eu não ter esse declínio. É impossível não ter o declínio, tá? Mas eu vou tentar fazer esse declínio, eu vou fazer com que esse declínio aconteça da forma mais amena possível. O que é acontecer da forma mais amena possível? Que eu perca menos velocidade do que o esperado, do que o normal, vamos dizer assim. E como que eu faço isso? Né? Eu só vou conseguir fazer com que eu perca menos velocidade se eu tiver um treinamento adequado, geral, específico, para isso. Né? Isso que é importante, ter essa consciência de que eu não vou conseguir, né, fazer tudo. Eu vou precisar sim treinar e ter o apoio adequado. Tranquilo? Até aqui? Por mim, sim, senhor, tranquilo. Tá. Quando a gente fala, né, em tipos de corrida, a gente precisa pensar o quê? Que a gente tem várias formas, né, de manifestação da corrida. E essas manifestações, essa classificação da corrida, ela vai de acordo com as características, né? Então, olha lá, eu tenho, né, uma classificação que pode ser de acordo com a distância do percurso da prova. Eu tenho uma classificação da prova de acordo com a existência ou não de obstáculos, de acordo com o local da realização. Eu tenho de acordo com a participação na prova, de acordo com o balizamento e de acordo com o formato da prova. O que é o balizamento? Balizamento é marcar com balizas, limitar. Está relacionado, por exemplo, às raias da pista de atletismo, que a gente chama de balizas. O que não pode fazer na corrida de velocidade, mesmo em relação às raias?
Não pode entrar em outra raia, né? Isso, Nem pisar na linha, né? nem pisar na linha. Então, quando eu faço isso, eu faço uma imposição de uma regra e uma limitação ou uma classificação de acordo com o que eu vou trabalhar. E por que eu faço isso desde o começo? Pra, como fala, acostumar, né? Para Fala pra não. aprender, para Também. acostumar, para deixar, né, o trabalho realmente específico. Isso é muito importante. Manter a especificidade do trabalho para que eu tenha os melhores resultados possíveis, para que eu atinja o que é esperado, né, de mim, do treinamento, quando a gente se dispõe a fazer isso, para ter a melhor performance. Tudo bem? Tudo bem. Ô, professor, mas Oi. em relação a esse treinamento para não sair da raia e tal, ele é feito primeiro do que o. Como seria assim a fase que ele entraria esse treinamento para a pessoa? Primeira coisa que eu vou falar, porque eu vou ensinar para uma criança é isso. Até antes de pensar no gesto técnico. Beleza. Oi? Não, pode falar, professor, perdão, só alguém me Ah, completou aqui. tranquilo. O que acontece é assim, eu sei que a criança, ela é ansiosa e ela não gosta de perder. Nenhuma criança gosta, ninguém gosta, na verdade, não é só a criança. Mas tá bom, vamos lá. Qual é a tendência da criança quando você fala para ela numa atividade, seja na escola, no clube, onde for, para ela apostar corrida com o amiguinho? Eles vão começar lado a lado, vai falar já, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar na frente do outro. Por quê? Para evitar que ele ultrapasse. Sim, para já ter uma vantagem, né? Aí, se ela faz isso durante a prova, o que acontece? Desclassificado. Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Que eu tenho que falar com essa minha criança, eu tenho que incentivar essa minha criança, né, a se manter dentro da baliza, né, dentro da raia, por todo o tempo possível, né? E se ela quiser ganhar, por exemplo, do amigo, ela vai ter que aumentar a frequência, ela vai ter que correr mais rápido, ela vai ter que melhorar a condição de velocidade dela, né? Para que ela não seja desclassificada, para que ela não perca a prova, para que ela não saia da prova. Então, entender isso é muito importante. Então, eu faço isso antes até de ensinar a correr. Eu já estabeleço a regra com ela. Eu já ensino para ela essa regra para que não tenha problemas futuros. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Essa era só uma dúvida mesmo, porque eu acho que é o que eu imaginava mesmo, né? Você treinar primeiro o posicionamento e noção de espaço para depois, né, o tiro e etc, né? Como utilizar o espaço, exatamente. Tá? Então vamos lá. Aí, quando a gente fala, né, de ensinar o atletismo e a gente pensa tudo de uma forma muito didática, muito tranquila, muito bem organizada, a gente começa pelo seguinte, ó. Eu tenho que pensar as provas para eu ensinar de acordo, né, com o formato dessas provas. Então, por exemplo, o que é uma corrida rasa? Corrida rasa são todas aquelas corridas que são livres de qualquer obstáculo. Quando a gente fala do atletismo, a gente pensa em todas as provas de corrida que acontecem na pista. Não estamos falando de prova de rua, tá? Prova de pista. As corridas rasas são todas aquelas que não têm barreira e não têm obstáculo. Então, 100, 200, 400, 800, 1500,
10.000, 5.000, né? Todas essas corridas, elas não têm obstáculos. Agora, se eu for pensar no 110 sobre barreira, masculino, no 100 metros sobre barreira, feminino, né? As corridas com obstáculo, né? Eu tenho o 110 com barreira masculino, 100 com barreira feminino, 400 com barreira masculino e feminino e os 3.000 com obstáculo, que é aquela prova que tem até um fosso com água, né? Então, elas se diferem no quê? Na técnica. Também, mas o principal é a presença ou não das barreiras ou obstáculos. Tudo bem? Aí, não é aqui que eu venho bater. Aí eu tenho as corridas com barreira, que é o que a gente acabou de falar, né? As corridas com obstáculo. Então, barreiras são as corridas de 110, de 100, 110 e 400 com barreira. Lembrando que as barreiras são sempre 10 em cada prova, independente se é no 100, no 110 ou no 400, se é masculino ou se é feminino. O que muda? Na verdade, efetivamente, de uma prova para outra. A distância entre as barreiras no 100 e no 110 é diferente. A altura das barreiras para o masculino e para o feminino é diferente. E também é diferente de acordo com não só a idade, mas também a prova e tudo mais. Então, por exemplo, eu vou fazer a corrida com obstáculo 400 com obstáculo. É claro que a barreira do 400 com obstáculo é um pouco mais baixa do que a 110. Ah, professor, mas não vai pular 10 do mesmo jeito? Sim, mas quantas passadas ele vai fazer entre cada um? Um vai correr só 100 metros, o outro vai correr mais 300. O 100 que o papai correu, né, que um já correu, e mais 300 para dar a volta inteira. Então o cansaço, né, desse atleta é muito grande, então tem que prestar atenção nisso, ok? As corridas com obstáculos, né, foi aquela que eu falei, dos 3.000, por exemplo, tem até o fosso de água. Nessa, o atleta, se quiser pisar na barreira, ele pode, no obstáculo ele pode. As barreiras, elas podem ser derrubadas de forma involuntária. Se a arbitragem percebe que a pessoa está fazendo, né, derrubando as barreiras de forma proposital, ela pode ser desclassificada da prova. Tá? E as corridas de revezamento são aquelas onde cada atleta é responsável, né, por um pedaço, por uma fase, por um componente, né, da corrida. E eles é a única prova coletiva, né, do atletismo. E para caracterizar isso, eles se entregam um bastão de uma mão para outra. Tá? Então eu saio com o bastão em uma das mãos, por exemplo, na minha mão direita. Quando eu encontro o meu amigo que vai correr a segunda parte da corrida, vai fazer a segunda parte da corrida, eu entrego o bastão na mão dele e ele continua. Né? É uma prova muito técnica, muito bonita e muito difícil. Né? A gente vai fazer alguns trabalhos aí visando a ideia do revezamento e vocês vão conseguir entender melhor. Tudo bem? Então, cada tipo, né, de corrida tem características próprias. Em geral, né, mas no geral as regras, na verdade, né, devem ser observadas em todas. É importante, né, que um futuro profissional de educação física consiga entender, né, e conhecer esses aspectos, né, para que ele possa ter essa oportunidade de utilizar a corrida não só como como eu vou dizer, uma preparação, né,
para a prova específica. Eu posso usar a corrida como uma preparação geral para outras modalidades. Eu tenho a possibilidade de desenvolver, né, a coordenação motora, o ritmo, o conhecimento corporal, a identidade competitiva, né, de cada pessoa através do esporte. E não precisa ser esporte só de rendimento, pode ser esporte de participação, recreativo, né, ou em busca de qualidade de vida. O que eu tenho que entender é como eu, enquanto profissional, vou poder ajudar. O que eu tenho feito para ajudar, né? Isso é muito importante de você falar. Tudo bem? Dúvidas? No momento não. Certinho. No momento não. É a melhor resposta de tudo. Bom, então peraí, deixa eu só abrir o vídeo aqui. Eu quero passar para vocês. Deixa eu achar. Aqui. Olha que interessante. Isso foi apresentado no Esporte Espetacular, se não me engano. O Globo Esporte, é um dos dois. Em 2009. Vou pôr desde o início. Vocês vão ver a data. E a gente já começa. Peraí, deixa eu começar. Olha lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não vou comentar nada, tá? Só depois que acabar eu falo com vocês. Prestem muita atenção. Se não tiver com som, vocês me avisam. Ó, a ciência explica o fenômeno Usain Bolt, tá? Do Esporte Espetacular, do dia 23/8/2009. Vamos lá. Bolt! Ele desafia o tempo! Parece que não. Com base em artigos e pesquisas publicadas mundo afora, o Esporte Espetacular coloca a ciência para decifrar o mito. Vamos desconstruir Bolt e mostrar que seu corpo e sua mente são especialmente treinados para ele ser o que é, um revolucionário. É fácil saber por onde começar essa análise. Basta olhar para cima. Estes são os recordistas mundiais dos 100 metros a partir de 68, quando a barreira dos 10 segundos foi quebrada. Note que existe um biotipo padrão. Os atletas têm entre 1,76 m e 1,88 m e são fortes, bem fortes. Até que apareceu o Bolt, 1,96 m. Magro, mas com muita agilidade e potência. A história está sendo reescrita. Bolt em primeiro, resta a questão do tempo. Bolt se campeão, recorde em 58. Baseado na história de atletas em provas de atletismo, alguém com 1,96 m jamais teria sido encaminhado para uma prova de 100 metros, porque simplesmente não há corredores com história de sucesso com essa estatura, acima de 1,90 m, numa prova de 100 metros. Ser grande e ágil ajuda muito. Bolt precisou de 41 passos para completar os 100 metros. Tyson Gay, que ficou com a prata, deu 46 passadas. A Zafa Powell precisou de 45. Já faz tempo que Bolt perturba a lógica do atletismo com suas façanhas. Ele começou como corredor de 400 metros e 200 metros e foi recordista mundial infantil, juvenil, júnior. Depois passou a se dedicar também aos 100 metros e manteve a mesma evolução constante e assombrosa até o estrelato. Como era um corredor de provas mais longas, ele consegue desenvolver o que os especialistas chamam de manutenção de velocidade. Bolt preserva seu auge por mais tempo que os rivais. Enquanto outros cansam, ele segue voando. O fato de manter essa velocidade por mais tempo, sim, está associado a maior eficiência fisiológica, quer dizer, da fibra muscular dele, mas eu diria que o fator mais provável, um dos fatores que contribui mais, é exatamente a eficiência do movimento dele. O corpo é especial.
Mas Bolt não esquece de treinar a mente. Esse estilo brincalhão, quase debochado, é na verdade parte de um processo de concentração diferenciado, que faz dele um tormento para os adversários. Ele está descontraído, mas ao mesmo tempo ele está no pico da sua ativação. É o que a gente chama de estado ótimo de ativação. O que é isso? Ele está tenso, mas é uma tensão sob controle. Ele tem que estar com o batimento alto, ele tem que estar com a sua musculatura em prontidão. E claro que esse tipo de atitude também desestabiliza os seus adversários, porque nele sobra autoconfiança. Sobra também autocrítica. Bolt analisa suas provas para aprender com os erros e aprende rápido. O tempo que ele levou para deixar o bloco de largada nos 100 metros, chamado tempo de reação, foi um dos piores da disputa. Dias depois, na final dos 200, teve a melhor largada dentre todos os participantes. Repare também no gráfico de sua velocidade média nos 100 metros. Nos momentos finais, há uma queda brusca, sinal de que algo saiu errado. O fato dele olhar para o lado fez com que a velocidade dele caísse, porque ele perdeu a atenção, ele perdeu o foco na prova. Isso, na verdade, sugere mais uma vez que se ele realizar a prova perfeita, onde ele decide correr só contra ele e não precisar olhar para mais ninguém e decidir dar o máximo dele do início ao fim, quer dizer que ele pode baixar mais ainda o tempo. Quanto ele ainda pode melhorar, os cientistas não conseguem precisar, mas sabem que Bolt é de carne e osso, é a revolução, é o futuro e ainda está longe do seu limite. Vai se desafiar o tempo, vem Bolt, absoluto, tomara que não solte, tomara que tenhamos recorde, vem Bolt, temos recorde, temos Bolt, e Bolt é garantia de recorde, novo recorde mundial. Ela é a melhor jogadora. Então, eu acho que isso já responde, né? Um pouquinho do que a gente falou e comentou, né? Eu sou meio que suspeito aí para falar do Bolt, porque eu acho incrível, né, cara, a maneira como ele corre, o que ele faz, e, meu, o cara é espetacular mesmo, né? Mas o que é mais importante, na minha opinião, não é só, né, a ideia do que ele vem fazendo, mas sim a maneira como ele vem fazendo, né? Porque o que acontece é assim, cada um de nós pode desenvolver aí a própria velocidade, né? Ele faz de uma maneira que parece tão fácil, né, cara? Parece tão simples. Então, a ideia, né, é que a gente consiga entender o que ele vem fazendo quando ele está como eu vou dizer, desenvolvendo isso. Ó, vou passar um outro vídeo para vocês. Que doideira. Do Bolt também. Eu vou passar ele mais uma vez para vocês tentarem observar cada detalhe específico. Tá vendo que aqui, ó, a final olímpica em Pequim, a final olímpica em Londres, a final olímpica no Rio. As 3 coisas que ele ganhou. Tenta observar os detalhes em cada uma. Tá? Ó, no Rio, em Pequim ele está aqui, no Rio ele está aqui, em Londres ele está aqui, no Rio ele está aqui, se eu não me engano. Olha só. Voltei, olha lá.
vocês notaram de diferença entre cada um? Ou não notaram nada? Que ele ganhou as 3, todo mundo viu. Mas teve alguma diferença entre cada uma delas? Ó, eu posso estar meio doido, mas o que eu percebi ali é que em uma ou outra a inclinação dele no começo dura menos. Em qual? Eu acho que foi no Rio. No Rio. Tá, vamos lá. Vamos olhar primeiro, só a primeira, ó, essa aqui de cima, que é a da Olimpíada de Pequim, tá? Aí a gente olha ela, faz os comentários sobre ela, depois Londres, depois Rio, pode ser? Olha bem, olha só essa primeira aqui, ó. Vocês percebem que quando ele começa aqui, ó, ele ainda está e daí ele começa a olhar para o lado, ele procura as pessoas do lado dele e ele vê que ele ganhou, ele abre o braço, bate no peito, tipo assim, já ganhei. Bateu o recorde e tudo mais, sem problema nenhum. 4 anos depois, quando ele foi correr em Londres, ele já estava mais forte, já tinha aumentado a massa muscular, já estava com uma condição diferente, né? Já tinha batido o recorde olímpico em Pequim. Depois, no outro ano, ele bateu o recorde mundial, né? Diminuindo ainda mais o tempo. Ele tinha feito 9,68 na Olimpíada, depois ele foi para 9,59, né? Ou não? Não lembro agora exatamente quanto foi. Mas assim, eu sei que ele tinha batido o quanto, daí ele diminuiu ainda mais o tempo, virando isso um novo recorde mundial, porque quando ele bateu na Olimpíada, ele bateu o recorde mundial e olímpico. E depois ele bateu fora da Olimpíada, daí só fica homologado como recorde mundial. Mas ele já estava, veio de lesão, já estava começando um certo declínio, né? Aqui ele estava com 22, 23 anos, aqui mais velho, aqui mais velho, né? Então aqui ele estava com 26 ou 27 anos, e aqui ele estava com 30 já. 30 ou 31. Então, você vê que a performance da pessoa vai mudando. Presta atenção no que ele faz na hora que ele chega. Olha só do meio aqui agora, ó. Vocês percebem que a hora que ele vai passar aqui, Inclina a cabeça. ele joga o tronco, aqui ó, ele põe o tronco para frente. Por quê? A vantagem dele, ó, para o segundo, ó, aqui ele olha para o lado, ele vê o segundo aqui atrás. Olha a vantagem dele para o segundo, tá bem menor. Uhum. É igual aqui, ó, tá ainda menor. E olha aqui, ó, tronco completamente ereto. Aqui ele inclinou, aqui tá ereto, aqui tá completamente ereto. Então a gente começa a prestar atenção na mudança, ó. O bloco tá muito mais próximo dele aqui do que aqui. Aqui no Rio, muito mais ainda. Né? Então, já percebe-se, né, que ele já estava ficando mais pesado, assim, de certa forma. Já estava saindo do nível máximo. Se a gente olhar a saída do Rio, olha só a saída. Então a gente tem. Professor, pior que parece que só na do meio que ele sai na frente, né? Que ele arranca na frente. Sim. E só que o nível técnico, né, na prova de Londres, além de estar muito maior, né, muito mais elevado, foi aquele tinha acabado de voltar de uma lesão.
Então, estava muito difícil, né? Foi muito prejudicado para ele isso, exatamente por essa ideia, né? Desse trabalho. Mas ele é um cara que, meu, não temos o que falar, né? Do maluco em relação. O senhor seria o maior atleta o maior ícone no atletismo? Ele é o maior, da corrida de velocidade, ele é o maior nome. É o único que tem 3 medalhas de ouro olímpica. Os Seguidos, né? outros, seguidas. Então, mas na mesma prova, né? Ele tem na mesma prova. Os outros atletas não têm isso, Mas né? ele tem Ninguém ouro tem. também, né? Ele tem ouro no 200, tem ouro no revezamento também, não tem? No revezamento, no 100, 200 revezamento. Só que assim, no 100 e no 200 ele tem 3 ouros em 3 Olimpíadas. No revezamento ele tem 2 ouros. Por quê? Em 3 Olimpíadas. 2 ouros em 3 Olimpíadas. Por quê? Porque a Olimpíada de 2008, lá em Pequim, eles ganharam o revezamento, mas perderam a medalha depois, porque um dos integrantes Foi foi desclassificado. pego no exame de Lá doping. no doping. No doping, daí eles perderam a medalha. Eu não lembro o nome do cara. É um barbudão. E pior que eles Sempre- ganhavam com folga, né? Sim, por quê? Porque a Jamaica, por exemplo, aqui no Brasil todo mundo fala que é o país do futebol, né? Todo mundo adora futebol, todo mundo quer jogar e tal. Na Jamaica é a corrida de velocidade, é o atletismo. Você vai num campeonato escolar de atletismo na Jamaica, meu, é lotado. A criançada, a maior galera, entendeu? Lota estádio, todo mundo faz. Eles têm essa característica, né, física, genética da concentração, né, da maior concentração de fibra muscular de contração rápida. Eles têm uma tradição, né, da prova, né, um interesse muito grande para a prova. Por quê? Porque eles sabem que o atletismo para eles além do esporte, de ser o esporte nacional, é uma possibilidade de ascensão social, tá? Então eles participam muito bem, fazem, têm interesse, têm grande destaque, É igual exatamente por os isso, quenianos com com as corridas maratona, de né? isso, com as corridas de longa distância, Sim. né? Então assim, Tem até tênis inspirado em queniano, porque eles no início eles corriam descalço, né? sim, E aí a maioria tem muitos tênis que são mais flexíveis, rente ao chão por causa disso. sim, então é exatamente isso, né? O esporte e para quem que é desenvolvido esses tênis, para quem que é feito esse material? Para quem não é atleta. As pessoas que consomem esses produtos não são só os atletas. É muito mais quem não é atleta do que quem é. Sim. É igual camisa de futebol, né? Vocês viram lá o coisa do Cristiano Ronaldo que foi pro United. Manchester, né? Manchester United. A quantidade de camisas que vendeu com ele, Uhum. praticamente a quantidade de camisa que vendeu pagou o salário dele não sei quantas vezes. E ó, que o cara vai ganhar uma grana violentíssima, né? O, por quê? Porque as pessoas que consomem o esporte é uma gigantesca máquina de dinheiro, é um comércio perfeito, né? Então as pessoas acabam se interessando, investindo nisso, Ô, até para professor, ter outro mas partido. tipo assim, igual eu trabalho com tênis, eu vendo tênis, né? Hum, E, e igual, tem o Kipchoge, né? Que ele foi que bateu o recorde lá da maratona, que ele fez em menos de 2 horas, que ele fez 1,98. sim. E aquele tênis que ele correu é um protótipo, né? Era um teste aquele lá que ele tava correndo ainda. E foi Ele, proibido. tentaram proibir, né? Não Não, usaram agora não usaram na Olimpíada? não pode. Ele foi proibido. Ele é É o. produzido, ele é vendido em escala, Sim, né? o modelo Mas dele é o Nike Next Percent, acho que 4%, alguma coisa assim. isso é. Que ele Mas é bizarro de responsivo, né? então,
Eu nunca coloquei. Você já chegou a experimentar e usar? Não, eu experimentei outro, mas não é esse. Eu acho que eu nunca vi nem pessoalmente. Então, eu acho que como ele foi proibido de, de ser usado em provas oficiais e tudo mais, né? Um protótipo, como você falou, essa proibição, né? Atrapalhou a ideia comercial, né, da fábrica que ia produzir o tênis, que era vender em escala para corredores amadores, Sim, entendeu? porque, porque como vê ele lá, que ele bateu o recorde, né, querendo ou não, é um puto do marketing. Já Sim, instiga um monte de gente. a ideia é essa, né? Eles colocarem isso, né, para um atleta que apresenta uma boa performance, por quê? Porque daí as pessoas que fazem, né, a mesma prova que esse atleta, que corre e tal, demonstram interesse e vão comprar, vão consumir. Por exemplo, no handball, tinha um jogador francês chamado Jackson Richardson. A Adidas é patrocinadora, como é o nome? Quando é para a vida inteira, É vitalício. vitalícia desse cara. Ele tem contrato vitalício com a Adidas. E a Adidas produzia um tênis que chama Stable, que era o tênis para handball. O primeiro foi desenhado para o Richardson, tanto é que as 3 primeiras edições do Stable vinha com uma caricatura do Richardson estampada nele. Ah, que E era legal, tipo uma sempre assim. customização. É, e era sempre assim. Ele inteiro azul, aquelas listras largonas e tal, bonito pra caramba. Aí ia ter um campeonato mundial ou uma Olimpíada. O Richardson usava. Terminava o campeonato, a Adidas começava a fabricar em grande escala e vendia um monte. Aí no outro, eles já mudavam o modelo. Então, os 3 primeiros modelos, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 primeiros modelos vinham com essa caricatura. Depois, né, que esse cara aposentou, parou de jogar, aí pararam de pôr a caricatura nele. Mas esse tênis até hoje é produzido, né, estão mudando e tal, não sei o que, né, os modelos e tal, vai tendo essa evolução tecnológica, mas produz ainda hoje para o handball. Mas É, um exemplo começou é com o esse cara. Jordan, né? O Jordan também é mais ou menos essa pegada. Sim, né, a linha lá da Nike que é para o basquete, entendeu? Então, e ele recebe comissão por isso, até hoje, Sim. entendeu? Por quê? Porque é investimento, é marketing, é uma forma de chamar as pessoas para esse consumo, entendeu? Então, por exemplo, o pessoal que faz corrida de velocidade corre de sapatilha. Uma sapatilha que tem prego e tal, entendeu? E é produzido, é bem vendido e tal. Agora imagina se todas as pessoas que fizessem a corrida de velocidade comprassem sapatilha. Nossa Eles senhora. iriam, entendeu? Não é tão simples achar, não é tão fácil. E fora que o preço também, dependendo do modelo, já é mais caro. É mais caro, daí você tem que ver o prego, porque o prego você tira e põe. Então, dependendo da pista que você vai, é um tipo de prego diferente, um tamanho de prego diferente, entendeu? Então, tudo isso é levado em consideração e é uma fonte, né, meu, de comércio gigantesco, uma fonte E de tá crescendo dinheiro. muito. Sim, e cada vez mais, entendeu? Apesar de da gente ver as pesquisas mostrando que a quantidade de pessoas, né, que pratica esporte regularmente é pequena, né, está diminuindo, mas o consumo desses materiais é muito grande, Só aumenta. só aumenta. É que tem, por exemplo, tem muitas pessoas que pegam tênis confortáveis que é de corrida, de tipo de exercício para o dia a dia, né? Pelo fato do conforto. Então isso, querendo ou Sim, não, entra nesses dados. exatamente. E é aquele negócio, cara. Se você pega um tênis desse, qual é o resultado que um tênis desse apresenta para você, né? Enquanto consumidor mesmo, né? Não tem um motivo, né, do cara comprar. Qual é o motivo do cara comprar? O Conforto. conforto, a, a, a segurança,
entendeu? Tudo isso é muito importante porque a gente sabe, né, que vai, entre aspas, proteger mais o cara que está praticando esporte, ele vai ter uma quantidade menor de lesão, tem um monte de coisa, né? Ou então fala assim, não, mas eu nem pratico esporte, porque é mais confortável, não dá meu pé, não me machuca, é mais bonito, né? Para os atletas, normalmente eles fazem com uns detalhes que vão chamar a atenção, por quê? Porque isso depois aguça, né, nas pessoas a vontade de consumir, né? É isso. Certo, galerinha? Dúvidas sobre o que a gente conversou aqui? Não, tranquilo para mim, professor. Então, beleza. Eu vou colocar, então, daqui a pouco, vou baixar o vídeo e tal. Eu vou deixar o vídeo disponível, vou fazer os slides e deixar pronto para vocês, porque eu usei direto do AVA. E vou pôr mais algumas informações, que é o que a gente vai trabalhar na prática, semana que vem. Semana que vem a gente está lá na faculdade, começa na sala, depois vai para a prática e segue o barco. Tranquilão? Sem problema. Tranquilo, senhor. Então, beleza. Galera, muito obrigado. Aproveita o feriado amanhã, descansem, façam lava, tudo que vocês têm que fazer, deixa tudo em dia e vamos para cima. Beleza, obrigado, senhor. Beleza? Falou, até mais. Obrigado, Tchau, tchau. professor. Bom feriado. Valeu, obrigado.